Fique à vontade, podemos. Vamos lá. Senhor Jesus, te agradecemos mais uma vez por estarmos aqui reunidos em busca de um maior entendimento sobre tudo aquilo que o Senhor quis ensinar para nós. Que possamos, Senhor, estar abertos a esse aprendizado, que o Senhor nos ilumine e que, principalmente, a gente tenha vontade de colocar em prática. Que assim seja. Senhor, Senhor Jesus, com esta prece, pedimos por darmos por iniciada a reunião do estudo da noite de hoje, na tua paz e harmonia. Que assim seja. Fica à vontade, Vanessa. Livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 68, editora Sede. Além túmulo. Se não há desculpa. Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 13. Teólogos eminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos senhores dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível, até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita. Vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão, arrogância daqueles que designam, apontam, vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando um minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O Mestre dos Mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem, desse modo, atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos somos almas em função de aperfeiçoamento, e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Pode ficar à vontade se quiser comentar, não tem problema nenhum. Fica à vontade. É interessante, né, a gente acreditar que não há nada depois da morte ou que a gente vai dormir um sono eterno até vir o juízo. É falta de entendimento, de conhecimento mesmo das coisas, porque se a gente parar e pensar, usar a razão, não tem lógica isso, né? Vão ficar ir para o inferno ou para o céu eterno. Também não tem lógica, porque se a gente que é imperfeito, a gente ama os nossos filhos, eles erram, e a gente não condena eles. É, essa página é muito interessante, mas é falta mesmo de. O que eu entendo é que é falta de conhecimento das pessoas, de ler um pouco mais, de se aprofundar um pouco mais, e também de questionar certas coisas. Já vivi assim,
né? Então, eu tô vendo sob o meu ponto de vista, né? Mas é tudo questão de ler um pouco mais e questionar, porque realmente não tem lógica a gente achar que vai ficar depois da morte, ou melhor, depois da vida, né? Pra gente, vai ficar ou numa contemplação total a Deus, ou num expurgo, né, eterno. É, é isso. Não, é justamente isso, exatamente isso que Paulo está se referindo, porque temos que compreender, né, quando nós estamos lendo a carta aos Coríntios, essa carta, a gente só consegue ler a carta de resposta de Paulo, né? A carta que é a pergunta, que ele está comentando, fazendo uma série de indagações e comentários a respeito do que está sendo perguntado. E são cartas que têm um propósito até maior, né? Então, essa argumentação de Paulo é muito direta, muito simples de entender. Mas se não há ressurreição dos mortos, ou seja, se não existe vida após a morte do corpo físico, e que a vida prossegue funcionando, trabalhando continuamente, porque aí Jesus colocou a ideia da ressurreição, saiu do campo da ideia, saiu do campo do papel e foi para o campo do trabalho. Foi para o campo da produtividade. Jesus não simplesmente não ressurgiu fisicamente na frente de todos, sentou no monte e ficou lá observando e admirando a natureza. E ficou olhando para o sol, elogiando a lua e falando: vocês trabalham aí, tá tudo bem. Eu não preciso, eu estou aqui em cima, não preciso trabalhar. Ele não fez isso, foi o contrário. Continuou trabalhando incansavelmente, continuou instruindo e estimulando os discípulos incansavelmente. Passou 40 dias e 40 noites, continuamente junto com os discípulos, reforçando todos os ensinos e dando um exemplo duro, um exemplo realmente desafiador. As marcas que ficaram impregnadas naquele perispírito devido àquele, todo aquele processo, ele teve que manter aquelas marcas para demonstrar para todos que sim, era ele mesmo. E engraçado, eu vou repetir isso, eu não sei se vocês tiveram tempo de ver aquele vídeo lá que eu mandei o link para vocês, porque é o estudo exatamente sobre essa mesma página. E isso foi, aquele estudo foi durante a pandemia, foi algo que a gente estava fazendo durante a pandemia, só que o que acontece é que muitas pessoas não acreditam nessa ressurreição. Acha que foi invenção dos discípulos, né? Então tem até um filme muito famoso, virou um filme famoso, mas é baseado num livro, Em Defesa de Cristo. Não sei se vocês já viram, alguém já assistiu? Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui a capa. Peraí, um minutinho só. Não sei se alguém já viu esse filme. Vou tentar carregar aqui. Ah, sim, pronto. Vê se vocês conseguem. Estão enxergando aí? Botar... é essa capa aqui, tá vendo? Em Defesa de Cristo. Alguém assistiu já esse filme? Sim, não? Sou péssima de nome. Então, esse filme aqui no Brasil foi lançado com esse nome, só que é baseado num livro de um jornalista americano, onde a esposa dele começou a querer professar algum tipo de fé, e ele vem de uma família onde todos não tinham conexão com nenhum tipo de religião específico, e ele ficou muito frustrado, porque ele acreditava que a fé praticada aqui na Terra, essa chamada religiosidade, é algo para controlar as massas, que não tem progresso, que não tem objetivo, que é simplesmente para todo mundo ficar pacato e aceitar o mundo do jeito que está. Enquanto que é justamente o oposto. É você sabendo que o mundo precisa de muita bondade, de muito carinho, de muito empenho, de muito zelo, de muita participação de bondade de todos. Você se esforçar ainda mais em bondade, você se esforçar ainda mais em tolerância, ainda mais em compreensão e perdão das ofensas. Então, é uma visão que ele não tinha. Então, o que ele faz? Ele começa a investigar como todo jornalista faz. Deixa eu buscar os fatos que comprovam e que são citados
porque ele queria provar que era tudo falso. Por isso que o nome ficou Em Defesa de Cristo. Porque o objetivo dele era publicar algo contra o Cristo. Então, por exemplo, a maioria das pessoas falam sobre Aristóteles, que Aristóteles modificou a história da educação do planeta Terra, fala de grandes outros nomes, mas especificamente Aristóteles, só existe a prova da existência dele devido a 4 pergaminhos. 4 pergaminhos, 4 papiros que foram encontrados, falando sobre Aristóteles, com o nome Aristóteles. Como observou a ocorrência de quatro escritos falando a mesma coisa, há evidência comprobatória de que sim, Aristóteles existiu. Quantos existem do Cristo? 5.000. 5.000 papiros sobre o Novo Testamento. 5.000 cópias desse Novo Testamento. Lembrando, a cópia é feita à mão. Se a cópia é feita à mão, são caligrafias diferentes. São pessoas diferentes que escreveram. Somado-se a isso, no quesito chamado ressurreição, porque os próprios religiosos não sabem disso, né? Os próprios religiosos não estudam essa parte das evidências que levaram a essa certeza absoluta desse processo. Muitos podem argumentar assim: a ressurreição foram só os discípulos que viram. Porque os filmes, até mesmo os filmes que foram produzidos falando sobre a ressurreição, não mostra esses fatos. Houve ali uma certa limitação, uma certa resistência, sei lá, dos produtores, ou sei lá de quem, mas no fundo existem mais de 50 depoimentos que foram arquivados pelo Império Romano. Então existe o documento que as pessoas testificaram. Eu vi essa pessoa andando. Eu sei que ele foi crucificado, mas eu encontrei com ele, ele está lá vivo ainda. Vocês acham que assassinaram ele, mas deu errado. Vocês têm que ir lá prender ele de novo. As pessoas foram até, né? Principalmente aqueles que escolheram Barrabás, né? Foram até lá buscar, ou seja, todos nós, né? Estamos sempre escolhendo Barrabás. Foram lá reclamar com o Império Romano e quiseram realmente aplicar um depoimento que virou um documento físico. E são mais de 50 pessoas que registraram em documentos físicos essa prerrogativa de citar e afirmar que viram ele andando, ele passou entre nós. Ele estava com as feridas, deu para ver as feridas. Então havia toda uma motivação e uma explicação nesse sentido. Então é impressionante, porque muitos falam que a ressurreição é questão de fé. Ressurreição não é questão de fé. Não ficou no campo da fé. Ficou no campo da comprovação real. Senão você vai dizer também que Aristóteles não existiu. Né? Que qualquer outro depoimento, qualquer outro testemunho de 1, 2 ou 3 não é válido. Tem mais de 50 testemunhos. Hoje apenas uma única testemunha em qualquer república do Ocidente, a não ser que exista um conflito de interesse, mas a pessoa é reconhecida como uma testemunha, né, sensível a uma certa indagação de algum processo, a um certo questionamento de algum processo. Então, assim, a ressurreição não tem dúvida, não há dúvidas. Paulo sabia disso também. Mas aí ele deixa claro, ele eleva isso para todos. Paulo tinha uma capacidade de compreensão profunda. Se não há ressurreição dos mortos, e aí aqui vai a linguagem de cada tradutor, se não há ressurreição daqueles que já desencarnaram, daqueles que já estão fora do corpo físico, também Cristo não ressuscitou. Ou seja, ressuscitar em que sentido? De continuar o processo de trabalho, de continuar o processo de desenvolvimento e de progresso. Não é porque você deixou o corpo físico, você não vai continuar querendo aprender o que você quer aprender, não vai continuar querendo evoluir da forma que você quer evoluir. Agora, se você não quer evoluir, aí é outro problema. Se você não quer aprender mais nada, aí é outro problema. Né? A velhice aqui na Terra tem um caminho meio esquisito. As pessoas querem se desligar das coisas e deixar a vida no automático e dizer: eu não preciso aprender mais nada, eu não preciso saber mais nada, é só deixar a vida me levar, porque eu estou no final mesmo. Mas quem disse que tem fim? Tem fim o seu uniforme de trabalho, chamado grosseiramente de corpo físico.
Mas o seu uniforme de trabalho você vai encostar, mas você segue. Continua seguindo com os princípios. Você não vai poder mais realizar trabalhos, por exemplo, braçais. O corpo físico não suporta, mas a sua capacidade de pensar, a sua capacidade de sentir, continua demandando dilatação, continua demandando empenho para se desenvolver. Então, por que que Emmanuel começa falando sobre teólogos eminentes? Porque boa parte desses teólogos estudaram, às vezes, documentos profundos, papiros, as informações mais profundas e se depararam com essas informações, se depararam com esses recursos. E, devido à limitação dos sentimentos próprios, que é comum a cada um de nós, tá? Emmanuel não está fazendo isso aqui por uma crítica a ninguém. Tanto é que ele não está falando com deboche, teólogos eminentes. Ele não está debuxando, chamando a pessoa de eminente. Ao contrário, ele sabe que a pessoa está ali imbuído com a intenção de querer apresentar e desvendar as informações importantes para todos. E que ele quer usar a busca dele como a busca para todos. Só que da mesma maneira que ele possui vícios materiais, que ele possui vícios ou até mesmo a forma de sentir a vida ainda muito adoecida, ainda muito limitada, é óbvio que as consequências dos seus argumentos e das suas colocações serão igualmente limitadas. E é nesse sentido que ele está falando. Teólogos eminentes tentando harmonizar interesses temporais. Você não pode chegar e falar assim, você pode orar em qualquer lugar. Na verdade, o reino de Deus se estabelece no seu coração, não é num lugar físico. Mas você quer desenvolver e construir catedrais, quer construir grandes templos, grandes recursos. E não estamos fazendo questionamentos aqui se está certo ou errado. A questão é como que você contextualiza na sua consciência a argumentação. Como você vai argumentar algo que você sabe que é uma verdade distorcida para atender o interesse temporal, ou seja, daquele momento. Então, assim foi durante muito tempo. E ainda é, de certa forma, ainda é um pouco assim. Eu estou falando de maneira mais abrangente. Nós sempre moldamos. A religiosidade é algo extremamente pessoal e individual. Não existem duas pessoas que tenham o mesmo sentimento relacionado à religiosidade da mesma maneira. A mesma compreensão, a mesma visão sobre a religiosidade. Não possuem as mesmas visões. Porque estão sempre em conflito entre a própria vontade e a vontade de Deus. Por isso se tornam aparentemente interesses temporais. Os interesses temporais vão surgir. Temporais reais, do corpo físico. Ah, não, eu quero uma casa na praia. Se eu não tiver uma casa na praia, poxa, como é que eu posso ser feliz? Como é que pode ter justiça divina, meu Deus? Como é que pode ter alguma lógica isso tudo? A pessoa vive criando pensamentos fixos, distorcidos, completamente fora da realidade e não tem coragem de admitir isso é um interesse meu pessoal, temporal. Não tem nada a ver com as verdades universais para a evolução do espírito imortal. Ah, puxa vida, eu estou com uma dificuldade financeira. Eu queria ter 2 carros, 3 carros, 4 carros, 3 casas. Mas você não precisa disso tudo. Ah, eu queria comer todos os dias filé mignon e caviar e tudo que é do bom e do melhor no mundo. Mas o seu organismo não pode comer só isso. Precisa de vegetais, precisa de minerais, precisa de um complexo de alimentações que não pode se especializar em algo porque vai depreciar outro acesso ao seu organismo físico. E o mesmo com relação à parte espiritual. Nós temos que compreender que nós temos alimentos físicos, né, e os alimentos espirituais que todos nós precisamos. Mas a visão aqui que ele está se reportando é a visão espiritual que cada um passou a professar. Então, por exemplo, como é que funciona o dogma na Igreja Católica, no catolicismo? Né? Até o Papa Pio IX, a Igreja Católica era reencarnacionista. Muitos não sabem disso. Mas sim, era reencarnacionista. A partir de uma princesa, onde foi repreendida por um padre, ou por um arcebispo, não me recordo agora, foi repreendida. Olha, cuidado, não distrate esse nosso irmão
que tenha uma vida mais simples, servindo como escravo. Um dia você poderá vir como escrava também. E ela achou aquilo um absurdo, um insulto. E passou a interferir diretamente e alterou esse processo. Foi lá e removeu esse dogma de dentro da estrutura religiosa do catolicismo. É só buscar no Google, todos vão encontrar essa história, o nome da princesa, como ela reagiu. Mas isso, princesa ou rainha, eu não me recordo agora. Mas a questão não é essa. A questão é que foi aceito. Né? Por uma questão de interesse temporal, vamos aceitar essa interferência. Essa interferência, de certa maneira, nos dá uma certa vantagem, né? Porque dá um controle, inclusive, absoluto do tempo sobre o tempo, e vamos utilizar esse recurso em benefício próprio. Então, não é, de certa maneira, uma crítica à forma como cada um pensou naquela época, porque é natural de cada época. Nós não reconhecemos como nós estamos pensando errado, mas daqui a 3.000 anos vamos reconhecer. Caramba, olha como é que eu pensava 3.000 anos atrás. Olha como é que eu sentia a vida. Olha como é que eu sentia o próximo. Olha como é que eu observava os recursos educacionais do planeta. Como é que eu falava que tudo era sofrimento, que parecia não ter lógica nessa vida. A gente vai começar a questionar como nós pensávamos. Como nós pensamos hoje, né, no caso. Então, sim, a igreja e vários teólogos passaram a impor sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Né? Como é que você vai poder classificar qual é o destino das pessoas? Olha, se você fizer isso, você vai para o inferno absoluto. Deus vai te destruir. Você é Deus? Você conversou com Ele? Você chocou com Ele? Não, Deus, eu só... é Deus, é isso? Então, sempre houve essas interferências do pensamento. E é claro, muitos acreditaram por medo, só que essas consciências reencarnaram várias vezes. Já reencarnaram várias vezes, já deixaram o corpo físico várias vezes. Eles não foi destruído, não acabou nada. Ao contrário, foi pior ainda, tudo continuou. Então, se a pessoa realmente não tinha um sentimento saudável para com ninguém, não tinha sentimentos saudáveis nem para consigo mesmo, era óbvio que isso não se transforma só porque se deixou o corpo físico. Não mudou nada. Então, a única sombria perspectiva que nós temos certeza hoje no Espiritismo é a condição que você está hoje de coração e de consciência e de inteligência desenvolvida, de capacidade desenvolvida, ela prossegue a mesma. Mas eu ouvi falar em outras reuniões, já tem reunião de estudo, que parte das nossas capacidades são abafadas. É verdade, são abafadas mesmo. Porque quando a gente deixa o corpo físico, a gente consegue acessar recursos mais nobilitantes que nós já temos de outras experiências. Sim, é verdade, também é verdade. Mas não em relação aos sentimentos, que é a origem de todos os pensamentos. Se o seu sentimento está sempre desequilibrado, você pode ter tido acesso a vários recursos. Você não vai conseguir. É igual você pegar uma picareta e entregar para uma pessoa que está com o braço tremendo. Por mais que ela tenha tido várias experiências manipulando picareta, não vai conseguir usar a picareta corretamente. Você não pode chegar para uma pessoa que foi durante anos e anos pianista e agora a pessoa fica tremendo de raiva e de ódio quando ela lembra de alguma coisa que aconteceu com ela mesma. Então ela perde a harmonia com ela mesma, ela perde essas capacidades. Ninguém tirou dela. Então, a infelicidade ou felicidade é uma construção. É uma construção individual de cada espírita, que está avançando e progredindo para Deus. Todos nós. Né? Então, muitos criaram essa ideia de zonas de punição e de expurgo. Foi durante muito tempo, até em outros estudos. Acho que Ana está aqui também, não está? Ana também já está aí no estudo também, né, Ana? Lá no estudo do ESD, quando a gente começou naquele estudo do ESD online, aqueles que estiveram no grupo podem lembrar, um dos momentos mais estranhos que todos estudaram e tomaram um susto foi quando a gente estava estudando sobre o umbral. Porque muitas pessoas que vêm egressas de outras religiões adentram o espiritismo pensando o seguinte: não,
Na verdade, existe uma zona de punição chamada com outros nomes, mas existe essa zona de punição. Mas lá na explicação dos textos não tem nada disso. Você não vai ver isso como uma zona de punição. Não está escrito dessa maneira, muito pelo contrário. Não, você desencarna querendo ser violento, querendo desgastar, querendo usar energias para ações inconsequentes, fica tranquilo, existe um local onde você consegue reagir dessa maneira com a sua consciência, reagir dessa maneira com os seus potenciais anímicos, ou seja, da sua alma, para com o meio externo que você vai estar interagindo. Estaremos interagindo com o nosso perispírito e com outras fontes de recursos continuamente. Não tem como evitar isso. Então, se você sai do corpo físico em desequilíbrio, está zangado, quer bater, quer destruir, quer maltratar, fica tranquilo. Existe um local onde isso ocorre, onde várias pessoas possuem esse mesmo sentimento, essas mesmas intenções, e é um local onde a pessoa pode expurgar, ou seja, colocar para fora essa raiva toda. Agora, não vai achar que vai fazer isso em locais que vai causar um grande desequilíbrio. Mas não é uma zona de punição, ninguém colocou a pessoa lá. Ela se auto-colocou lá. Ela está naquela frequência. Você não chega para uma estação de rádio e fala o seguinte: ei, por que você é 102,5 kHz? Isso é um absurdo. 102,5 MHz. Por que você é essa frequência em modulação de frequência, né? FM, Frequency Modulation. Por que você está nessa frequência? Tem que ser na outra. Ué, eu estou nessa frequência. Se você conversar com qualquer pessoa de telecomunicações, a pessoa vai afirmar: não, essa frequência dessa rádio está nessa frequência porque a fonte que foi cadastrada e o equipamento que foi cadastrado, ela sempre emite essa frequência. Ué, não é questão contratual, não? Ela não pode apertar 2, 3 dedos, girar para cá e para lá e automaticamente mudar a frequência? Não, ela não pode. Então, uma estação de rádio é a fonte que emite naquela frequência, não é o receptor. Né? Você está no rádio, você tenta sintonizar aquela frequência. Mas quem está emitindo a frequência, que é a empresa que está gerando a frequência, que está difundindo aquelas informações naquela banda de frequência, naquela faixa de frequência, ela está fixa. Ela tem que ficar naquela frequência. Assim somos nós. Você está zangado, desencarnou zangado. Ah, você quer vingança? Ah, você quer destruição? Porque você quer impor destruição, porque você quer, fique tranquilo. Essa frequência, essa difusão dessa frequência tem um local certo que você pode difundir isso tranquilamente. Então ninguém coloca a pessoa lá, ninguém arrasta o espírito para lá. Automaticamente ele se harmoniza com os locais que estão na mesma frequência. Assim somos todos nós. Então todos nós queremos habitar e estar circulando e circundando as frequências do Pai, as frequências de Deus. Todo mundo quer buscar o uno. Qual unidade? A unidade da frequência divina, do amor divino. Todos nós queremos isso. Essa é a grande temática de desenvolvimento que a gente não consegue fazer ainda. Estamos nos arrastando. Então, ficou muito mais fácil dizer que existe uma zona de punição e a pessoa aqui na Terra que decreta: ei, você que vai para a zona de punição, é você que... Isso está totalmente equivocado. Você sabe sob que circunstâncias aquilo ocorreu? Você conhece o mundo íntimo daquela pessoa? Você sabe exatamente como tudo aconteceu? Então, de certa maneira, muitos teólogos aproveitaram uma das maiores características distorcidas que temos ainda no nosso mundo íntimo. A característica de acusar sem saber. Acusar, julgar e condenar sem saber. Então, é muito difícil usar esses recursos, e nós podemos encontrar isso em diversas outras obras, né? Até no livro Jesus no Lar tem tem uma página específica tratando sobre isso. Ué, você quer exercer justiça na Terra? Então você tem que aprender a amar primeiro. Porque se você não ama,
A chance de você ser injusto é de 100%. A página basicamente resume isso. É de 100% a chance de você ser injusto. Agora, se você já ama, se você já consegue desempenhar os potenciais de amor para com todos, sempre, continuamente, a chance de você sempre acertar é muito maior. Então, é uma visão completamente diferente. Então, imaginávamos o seguinte: eu deixei de fazer o mal. Lá, aquela pessoa está assassinando. Eu não estou. Aquela pessoa está roubando. Eu não estou. Aquela pessoa está cometendo uma série de desequilíbrios financeiros. Eu não estou. Aí a pessoa acha que automaticamente é um bondoso. Não, você não é um bondoso e não é uma pessoa maldosa que produz o mal realmente. Então você está no 0 a 0. Só que o 0 a 0 é fazer o mal. Qual é a maior dívida que todos... Eu falo isso várias vezes e eu acho que todos nós um dia vamos entender isso. Qual é a maior dívida que todos nós temos para com Deus? A maior de todas. Deus planeja as nossas encarnações, planeja as nossas convivências para que possamos aprender a exercer o amor. E tudo que você não exerceu de amor, fique tranquilo, vai se acumular. E você vai ter que exercer lá na frente. Então, algumas pessoas falam assim, porque você desequilibrou, você vai ter que reequilibrar. Não, não é isso. Foi permitido a oportunidade de você estar em convivência com alguém e exercer o amor, e exercer a bondade, exercer o carinho. E você, basicamente, resolveu não fazê-lo. Não fazê-lo conscientemente. Não, para que eu vou fazer isso? Eu só quero saber do meu próprio bem-estar. Não tem problema nenhum. Você é livre, você pode fazer o que você quiser. Só que isso vai se acumulando. Você tem uma dívida de amor. Uma dívida que você não exerceu. É uma atividade que você não exerceu. É como se você tivesse ido trabalhar em algum lugar e você foi lá, trabalhou, o contrato era de 62 horas em 2 semanas. E você deu uma enrolada, no final emitiu uma nota fiscal que você trabalhou as 62 horas e só trabalhou 40. Você basicamente roubou 22 horas. Mas você recebeu por elas. Financeiramente, você botou no bolso e falou, nossa, como é bom receber sem trabalhar. O problema é que com Deus não funciona assim. Com Deus não funciona assim. Ele deixa para a sua consciência quando despertar. Quando sua consciência despertar e você olhar, nossa, se eu tivesse amado naquele momento, se eu tivesse perdoado, se eu tivesse compreendido, refletido um pouco mais, me acalmado e tentado buscar exercer o carinho, o amor, a fraternidade, todos os recursos do sentimento da caridade, benevolência para com todos, ser bondoso, continuamente para com todos, indulgência, ou seja, tolerância e compreensão para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas, ou seja, que é a tríade que define o sentimento da caridade, ou seja, as ferramentas do amor, eu teria exercido um pouco daquilo que Deus esperava de mim, daquilo que Deus planejou para o meu destino. Então todos ficam só pensando nisso, o lado negativo da equação. Mas e o lado positivo que você deixou de exercer? Vamos falar da equação do gráfico. Você não pensa mais no lado negativo. Você não quer mais saber de estar plotando ações no lado negativo, só no lado positivo. Mas se você deixou de executar no lado negativo, você deixou de produzir algo que Deus contava com a sua participação. Contava diretamente com o seu recurso contínuo, empenhado, feliz, exercendo a vontade do Pai. E você não quis fazê-lo. E é esse o problema, não tem nada a ver com, porque eu vou para um lugar para ser maltratado. Era simples. Vamos pensar por essa visão aqui. A pessoa cria uma ideia de zona de punição, locais de sofrimento. É fácil, na visão espírita, estou explicando pela visão espírita. Pega uma pessoa, então, e bota para ela reencarnar 300 vezes, e vai cair um meteoro em cima da cabeça dela 300 vezes. Pronto, virou um speed de luz. Você sofreu, o corpo físico sendo destruído 300 vezes. Sabe o que vai mudar? Absolutamente nada. Não muda nada.
Absolutamente nada. A pessoa vai reencarnar na 300 vezes mais um, essa mais um, ela vai reencarnar tão zangada, tão desorientada, tão sem sentimentos nobres, tão sem conhecimento de recursos necessários para se empenhar em trabalhar para com todos na vinha, da mesma maneira que estava 300 vezes anterior. Então não é sentimento de dor, não é o sofrimento que transforma as pessoas. Nunca foi. Isso foi uma invenção que inventaram na Terra, que sei lá de onde surgiu isso, mas surgiu e ficou. E parece que nossa consciência gosta disso, gosta de sofrimento, gosta de dor, gosta de se desconstruir, gosta de falar que não consegue, porque a gente já entendeu qual a motivação disso, né? Quando eu digo que não dá certo, quando eu digo que não consegue, eu posso sentar e falar, quer saber, esse negócio de evoluir, eu não preciso mais evoluir, eu não preciso mais me esforçar, alcancei o ponto final. Então, de certa maneira, por que eu estou falando isso tudo, dando essa volta toda? De certa maneira, a ideia por trás das zonas de punição que surgiram de certas almas, surgiram de certos pensamentos, está atrelada a outros sentimentos. Está atrelada a sentimentos poxa, vai que eu não consigo. Poxa, vai que é difícil demais e eu vou me deparar comigo mesmo descobrindo que eu não amo tanto quanto eu achava que eu amava. E eu vou descobrir de repente que eu não sou tão equilibrado quanto eu achava que era equilibrado. Ou então prefere ficar desequilibrado para sempre? Prefere ficar equivocado para sempre? Então, aqui na Terra, nós somos constrangidos a vivenciarmos situações adversas. E nessas situações adversas, como seu coração vai reagir? Porque todos os sentimentos que você manifesta no seu mundo íntimo são a origem dos seus pensamentos, como nos explica Emmanuel no livro Pensamento e Vida. Então é muito difícil compreender como nossas mentes são atraídas para essas ideias distorcidas. Nós gostamos disso, essa é a verdade, a gente não gosta de admitir. Nossa, tem gente que fala assim, né? Olha lá aquela pessoa cometendo um monte de erro. Olha lá aquela pessoa, aquele político isso, aquele político aquilo. Vai ver. Aí, quando é um católico falando, um protestante falando, essa pessoa não sabe o que aguarda, vai arder no inferno. Aí quando é o espírita falando, essa pessoa não sabe o que aguarda, ela vai se dar muito mal, vai sofrer muito em outras encarnações. O sentimento é o mesmo. As pessoas não querem admitir que está com o mesmo sentimento. Mas por que você está desejando que o outro sofra para poder reconhecer que está errado? Como é que você não consegue perceber que é justamente a ausência de amor naquele coração é que faz com que a pessoa escolha esses caminhos? É justamente o egoísmo exacerbado, ganhando força, ganhando vontade acima de tudo e de todos, é que faz desconstruir todo o padrão de vida que a pessoa tanto luta e se empenha para dizer que está buscando a felicidade. Então, tem uma série de questões e de sentimentos que a gente não gosta de reconhecer. Então, não adianta mudar. Peraí, eu fiquei 600 anos como católico. Não se enganem, todos ficaram. Não sei quantos anos como muçulmano. Não se enganem, todos ficaram. E não importa em que religião você esteve professando durante tantos séculos, o sentimento do seu coração distorcido é o mesmo. Mesmo agora como espírita. Esse é o grande problema. Por isso que as reuniões de estudo é sempre importante a gente observar esses conflitos. Cuidado para você, na doutrina espírita, não ficar trocando o nome das coisas e mantendo os mesmos sentimentos. Ainda bem que existe uma zona de punição também aqui no espiritismo, né? Chamado disso, chamado daquilo, mundos inferiores, chamado daquilo outro. E a pessoa fica feliz que os outros vão ser maltratados. Mas é esse sentimento que você está buscando desenvolver no espiritismo? Não. Então para e pensa, reflete sobre essa constituição de sentimentos que está animando e fala, não, eu não quero mais animar, eu não quero mais dar ânima a esses sentimentos. Esse sentimento não faz sentido. É contrário aos princípios do Cristo. É contrário aos exemplos do Cristo. Prosseguindo, só para fechar. Quer dizer, tentar fechar aqui, né? Vamos pular aqui algumas partes. Acho que todo mundo já entendeu um pouco a ideia por trás, né? Então, sim,
A nossa inteligência já evoluiu, a nossa capacidade de observação e raciocínio já evoluiu e, acima de tudo, o acesso a dados. Se você for acessar aquele Statistical World Data, International World Data Statistics, que é o site de estatística internacional, você vê quantas pessoas estão desencarnando a cada segundo. É um cálculo médio, né? Você vai ver lá que 30 milhões estão desencarnando a cada X minutos. E estão nascendo 60, 80 milhões a cada X minutos. Ué, então você acha que essa galera toda vai ficar parada observando o nada e fazendo nada com coisa nenhuma? Então Deus constrói almas, constrói consciências, que deu muito trabalho para ele, para no final não fazer nada nem coisa nenhuma. Então, é incompatível. É incompatível com o nosso momento atual de lógica. É incompatível com o nosso momento atual de consciência. Né? Então, já abordamos isso aqui também, né? Como é que você pode chegar, falar para o vizinho ou para alguém e dizer que a pessoa vai para o inferno? Nossa, a pessoa vai para o inferno. Não, fica tranquilo. O espírito às vezes pode chegar e pensar o seguinte: não, ele não vai para o inferno, ele vai para o umbral. Não vai para o umbral. Começa a falar de umbral e a pessoa nunca estudou realmente sobre umbral. Senta lá, estuda, vai estudar. Você vai ver que não tem nada a ver com uma região para sofrimento. Não é dedicada para fazer o outro sofrer. Nós estudamos sobre isso e revisamos e tentamos destacar milhões de vezes. Isso é um sentimento adoecido da nossa consciência, não tem nada a ver. Olha o que está escrito aqui. Ó. Nós repassamos isso várias vezes no livro, na apostila da... Oi? Justamente, do ESD. Avançando aqui mais um pouco. Eu tenho que olhar aqui quantos minutos faltam, senão faltam 10 minutos para abrir uma nova sala. Vamos lá. Então, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio evangelho. Acaba sendo contra o evangelho. Ué, então após o sepulcro, ao invés de você, né, viver a essência da Boa Nova, qual é a essência da Boa Nova? Ué, o amor correlacionado, cooperativo, em favor de todos e em nome de Deus. Aí você quer fazer isso, transformar em algo que basicamente é o contrário. Você quer transformar em algo que vai chicotear, maltratar e escorraçar todos aqueles que não passaram pelo crivo da sua razão. Eu não sei se vocês lembram lá do Velho Testamento, tem uma passagem que eu adoro muito, né, que é do rei Davi. O rei Davi estava basicamente viajando já há um certo tempo com a Arca da Aliança, né? E essa Arca da Aliança é onde ele guardava ali, teoricamente, os 10 mandamentos. E é onde ele imaginava que ali estava repousado Deus. Deus habitava dentro daquela arca. E ele ficou muito sem graça, porque ele estava crescendo em recursos financeiros, crescendo em recursos de capacidades construtivas, e ficou muito entristecido. Poxa, que é isso, né? Deixar Deus ali naquela caixinha. Temos que construir um templo maravilhoso, né? Chamado Templo de Jerusalém, como nós hoje reconhecemos lá na estrutura historiográfica dos judeus. E olha só que coisa impressionante. Quem é a figura que aparece que choca lá no Velho Testamento? Natã. Natã é impressionante. Natã vivia basicamente Natã era um médium com uma capacidade impressionante e ele estava ali realmente o tempo todo avisando e deixando informações importantes. Cuidado, não é assim. E sempre o rei valorizava a opinião de Natã. Eis que um dia Natã aparece para ele, ele começa a construir, né? Poxa, vou construir um templo. Isso é um absurdo. Deus não pode ficar assim. Começou a construir, contratou quem vai projetar, quem vai construir, com os mestres de obra, começou já a separar os materiais, começou a construir. Eis que ele é chamado no templo, ele aparece no templo, vai conversar, no templo não, né? Aparece nas cercanias da cidade e vai ter com o rei Davi. E ao conversar com o rei Davi,
ele chega e fala para o rei Davi: olha, Deus não habita em templos de pedra construídos pelo homem. Ele já separou um vaso no qual ele irá se manifestar diretamente aqui na terra. Ele vai se manifestar num corpo de carne. Ele estava falando da vinda do Messias, né? Justamente da vinda do Messias. E que não adianta ficar construindo um templo de pedra para poder restringir e dificultar o acesso. Ou seja, ele estava tentando avisar, olha, não fica criando ideias de restrição de acesso, onde todos deveriam ter acesso à informação divina. Ou seja, os templos deveriam ser espalhados por todos os lugares, não um templo máximo, grandioso, que vai levar 30 anos para construir, num único local. Todos os locais deveriam ter vários locais espalhados pelo globo, auxiliando e estimulando a todos a desenvolver os sentimentos e a consciência para Deus. Então é óbvio que se existe todo um trabalho demandante para se difundir sentimentos mais nobres, como de repente que aqueles que fracassaram em testes, em condições, agora não precisam, eles precisam ser destruídos e desqualificados. Que evangelho é esse que uma hora traz a boa nova para uns e vai maltratar outros? Então é basicamente uma faca e um ursinho de pelúcia no mesmo lugar. Uma hora esfrega o ursinho de pelúcia em alguém, virou para o outro lado, passa uma faca. Não tem o menor sentido. É nesse sentido que ele está falando. Senão, a própria boa nova não seria boa nova para mais ninguém. Seria boa nova só por alguns. Então não adianta você construir um super templo onde só quem mora em volta vai conseguir acessar. E assim, ainda imaginamos, né, que os recursos divinos são para poucos e não para todos. Né? A gente precisa desmistificar esses sentimentos. Então o mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Ele continuou trabalhando, continuou explicando, continuou exercendo ali a convivência dele, continuamente com os discípulos e se doando para aqueles momentos mais importantes daquele desligamento que surgiria depois. Né? Inclusive, a caminho de Emaús, ele aparece novamente para os discípulos. E como que ele, para 2 discípulos, e como que ele é reconhecido? Quando eles param em um local, eles estavam muito entristecidos, né, esses 2 discípulos, caminhando pela estrada, eis que Jesus passa despercebido por eles, né, e ele falando, eles estavam entristecidos, ninguém aceitava, era uma situação difícil, como vai ser? E esse estranho vai estimulando eles no caminho com uma palavra diferente, com a palavra de compreensão, enxergando bondade, enxergando equilíbrio, aonde eles só enxergavam desequilíbrio, enxergando capacidades e potencialidades, onde ele achava que tudo era impossível, mas quando eles se sentaram para se alimentar, né, foram fazer a ceia ali, aquela ceia do jantar, eis que todos estavam se alimentando, antes de se iniciar a alimentação, esse estranho começa a servir a cada um deles e é servido por último. E eles só viram uma pessoa na face da terra tendo feito isso, o Cristo. Então eles falaram, é você, Jesus. Aí reconheceram ele na hora, que ele estava com aparência diferente. E aí ele voltou à aparência normal e apareceu para eles e estimulou eles. Não se desapontem, não fiquem assim. Não privem o coração de vocês de boa vontade e coragem. Não é assim que vai se estabelecer a bondade e a fraternidade por onde você caminhar. Né? E é impressionante essa passagem. Mas continuando, somos almas em função de aperfeiçoamento e além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então sim, ao deixarmos o corpo físico, se assim o desejarmos, tudo é livre. Tudo é livre. Se assim o desejarmos, poderemos continuar evoluindo, continuar nos esforçando e nos empenhando em trabalhos para o Pai. Sermos realmente trabalhadores de Deus. Como Jesus sempre reportava para os discípulos, o mais importante de tudo, é aprendermos a ser de Deus. Como é ser de Deus? Né? Como é
está sempre preocupado em fazer a vontade do Pai, que é produzir a paz, a harmonia, a alegria por onde passarmos em todas as situações e em todos os momentos. Como é que você se desenvolve para isso? Como é que você se aperfeiçoa para essa condição? Então, é isso, gente. Falei demais. Mais alguém quer falar alguma coisa? Vamos ter que abrir outra sala. Faltam 2 minutinhos. Alguém? Alguém? Sim? Não? Tem alguém aí? Tá Tudo bom. bom pra mim, tá tudo ótimo. Sim, estamos assimilando. Presente. Ah, tá ok. Que às vezes a gente fala aqui meio rápido. E aí, porque o tempo é apertado, né? A gente quer falar mais do que dá tempo. E aí a gente fica nessa correria, mas, por favor, fique à vontade para conversar, para argumentar, para poder a gente conseguir avançar aqui nos recursos que temos que avançar. Tá bom? Vamos continuar aqui no item 160 do Livro dos Médiuns, só que antes eu vou ter que abrir uma nova chamada aqui, tá? Eu vou mandar o link de novo para vocês. Vou pausar. Bem, vamos continuar então, né, gente? Nem sei se compartilhei aqui a tela. Ah, compartilhei. Todos já estão vendo a tela. Bem, já estamos no capítulo 15. Desculpa, 14. Já estamos no capítulo 14. Avançando aqui um pouco mais no Livro dos Médiuns. E aí vai ter essa sequência aqui, né? Deixa eu só aumentar o tamanho da letra. Pera aí. Ficou melhor, pessoal? Que tem gente com o celular deitado na mão, aí fica difícil às vezes de ver, assim acho que fica melhor, né? Tá bom, pessoal, o tamanho da letra? Top. Tá bom? Pra mim tá ótimo, Ah, professor. então tá ótimo. Tá ok. Tá bom, tá bom. Beleza. Porque no celular, às vezes fica apertado, né? E a maioria tá no celular, assim fica mais fácil. Então, gente, já estamos nesse capítulo, tá? É um capítulo que é importantíssimo, esses capítulos, todos eles são importantes, mas esse capítulo, Kardec faz comentários, explicações fragmentadas, alguns fragmentos de informações um pouco mais abrangentes. Até conversamos isso um pouco na última reunião, né? Que vão ter algumas frases que eu queria até imprimir em letras garrafais e colocar nas reuniões, né? Reunião de mediúnica e reunião de desobsessão, enfim, mas principalmente as reuniões que a gente sabe que vai ter atividade mediúnica, porque são informações abrangentes e complexas que a gente não se dá conta, que já está escrito, explícito no Livro dos Médiuns, mas a gente estuda às vezes correndo, lendo correndo, com pressa, assim, a gente tem essa mania de absorver as informações de uma maneira utilitarista, né? Você quer ler um manual de um equipamento. Eu adoro ler manual de equipamento. Vou falar a verdade para vocês. Eu nunca conto isso para ninguém, mas eu gosto de ler tudo quanto é manual. Eu acho fascinante as pessoas explicarem como que se usa alguma coisa. Porque eu acho muito difícil fazer isso. Como é que você explica para alguém como que se usa, por exemplo, sei lá, um fogão? Como é que você escreveria um manual para usar um fogão? Claro, você já usa, então deveria ser uma coisa fácil de explicar, mas depois você percebe que algumas etapas você pula, você não explica que tem que pressionar o botão para dentro primeiro, é, e é sensível porque tem uma mola, então você tem que pressionar e manter uma certa força para manter a mola pressionada, poder girar. Então são detalhes difíceis de explicar e assim também tem a ver às vezes com relação às explicações que Kardec está passando para a gente com relação à mediunidade. Vamos ter fatos e explicações no meio do texto que a gente vai ter que conseguir pescar e detalhar. Sim, o Pedro comentou ali, também leio.
Pois é, mas e às vezes assim, são frases que se destacam, mas se a gente bobear, a gente esquece e elas vão caindo no esquecimento. Então a ideia é justamente essa, que a gente vai avançando aqui aos poucos, sem muita pressa, né, para poder a gente conseguir digerir melhor algumas informações. Então já estamos no médios de efeitos físicos, ok? Então, bom, prosseguindo, item 160 é uma nova subdivisão desse capítulo, do capítulo 14. Item 160. Para quem não está acostumado, o livro dos médiuns, todos os itens são sequenciados. Então não é item 160 desse capítulo, é item 60 do livro inteiro. Ok? Então, continuando. Os médios de efeitos físicos são particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, pela própria expressão da classificação de Kardec, né? Médios de efeito físico produz algum efeito físico, como movimentos dos corpos inertes, ruídos, etc. Podem dividir-se em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Ele vai dar uma avançada agora aqui nisso aqui e vai explicar um pouquinho melhor para a gente. Os médiuns facultativos são os que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da vontade própria, ou da própria vontade. Conquanto inerente à espécie humana... Desculpa, só voltar aqui para o texto. Eu mesmo perdi aqui o mouse aqui, só um minuto. Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos os graus, em todos no mesmo grau. Então Kardec já havia percebido isso, depois de anos e anos lidando interagindo com esses fenômenos, ele percebeu, na sua visão como cientista, de conseguir classificar, elencar, comparar, ele percebeu que, por mais que a pessoa tivesse a vontade própria para exercer aquele fenômeno, ele sabia que existia um grau muito distinto de uma pessoa para outra. Só que a próxima frase é muito interessante, que ele fala: porém, se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, mais raras ainda são as capazes de produzir os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados, a translação aérea e, sobretudo, aparições. Então, a frase que mais chama a atenção é: se poucas pessoas há em quem ela seja absolutamente nula, já está deixando claro, é muito raro você dizer, essa pessoa não possui nenhum potencial de mediunidade. Nenhum? Nem intuição? Nenhum tipo mesmo? Tem certeza? Então, todos, sem exceção, possuem as potencialidades mediúnicas. E a doutrina espírita já conseguiu se permitir a evoluir e a falar a palavra mediuanímica, que antes, no passado histórico aqui da própria doutrina espírita, tá? No passado histórico da própria doutrina espírita, tudo que era classificado como animismo era classificado que o médium estava atrapalhando a comunicação. Mais uma maneira de controle, lembra? Que eu falei com vocês lá da página inicial. A página inicial, ela está nos destacando, cuidado, tem certos sentimentos que levaram as pessoas a criar ideias fantasiosas do além-túmulo, mas cuidado, essas ideias estão em nossa consciência, estão vivendo conosco, e esses sentimentos são os mesmos, que às vezes deixamos de arremessar esse sentimento nesse assunto e arremessamos em outro. Então, o mesmo com relação à mediunidade em si. A mediunidade é um potencial, como Kardec deixa claro, né, medioanímico. Kardec nunca foi contra animismo. Muito pelo contrário, ele chegou a explicitar isso, detalhar. Então, o chamado médio facultativo, é óbvio que, por estar conseguindo ali promover aquele fenômeno pela vontade própria, tem um grau de animismo, tem um grau conscientemente ou muito fortemente de animismo. Aí você vai dizer que o fenômeno não existe? Que é a interferência do médium? Não, o fenômeno existe. Kardec nunca foi contra animismo.
Então, mesmo no movimento espírita, houve um período onde as pessoas criticavam os médiuns quando percebiam que existia um grau de animismo. Não, animismo é contaminação da mensagem mais pura. Ah, é isso então, né? Você tem uma informação para passar, vai passar através de você, você faz parte desse conjunto, né? Faz parte dessa tarefa, desse trabalho, e a sua cooperação tem que ser diminuída a zero, e você não pode interferir em nada, nem participar em nada. Tudo que você faz é contaminar, o que é totalmente puro. É essa a ideia e lógica de progresso que a gente vai imaginar? Porque as pessoas começam a falar assim, né? As pessoas começam a evoluir esse sentimento por ideias distorcidas. Alguns podem chegar às conclusões mais estapafúrdias. Não, animar um corpo físico não é bom. O corpo físico é perdição. O corpo físico é maldição. Mas Jesus animou um corpo físico igual ao teu. Você vai dizer que é perdição também, que é maldição, que é isso, que é aquilo? Que o corpo aqui não presta? Ou é a sua consciência animando um corpo físico igual a esse, é que as coisas ficam evidenciadas como seus sentimentos funcionam. Ficam evidenciadas como sua consciência funciona. E é justamente para poder criar esses marcos temporais na sua vida, para você perceber, nossa, olha como é que minha consciência funciona quando eu estou nesse corpo físico. Olha como eu ajo. Olha como eu sinto a vida. Então, animismo, Kardec nunca foi contra. Nunca existiu isso. Então, somente agora, ano 2024, eu diria ano 2010 para frente, né? 2010 para frente, 2000, rapidinho, alguém tá pedindo aqui para entrar. Pronto. Do ano 2000 para cá, houve uma percepção diferenciada. As pessoas começaram a voltar a estudar um pouco mais, voltar a se empenhar um pouco mais e perder essas prerrogativas de criar conceitos no meio do processo de educação mediúnica, né? Então, nunca houve por parte de Allan Kardec uma contraindicação, um questionamento sobre animismo. O que aquela alma que está participando do fenômeno acaba contribuindo e acaba interagindo. Faz parte, é natural. É da consciência, é da nossa consciência. Como a própria difusão do pensamento religioso no passado, era óbvio que os próprios discípulos, por vezes, se enganavam, sentiam a vida de maneira distorcida. Né? Só para dar um exemplo sobre isso, para a gente entender finalmente, todos estudam a parábola do samaritano, do bom samaritano. Né? Quando Jesus pediu para passar pela Samaria. Poucos leem o versículo anterior a esse versículo-chave. Se você for ler os versículos anteriores, você toma um susto. Né? Porque Jesus pede a João para buscar apoio na Samaria para essa viagem que ele pediu. Porque Jesus chega para eles e fala assim, eu queria tanto passar pela Samaria. E os discípulos, poxa, você não quer ir não por aqui, beirando o lago, por essas regiões, né? Eles são, sabe, de uma tribo que nos aceitam. Você quer ir para a tribo justamente que nos odeiam, que não gostam da gente, não vão dar apoio para a gente. E naquela época, qual era a regra de convivência? Se tivesse um viajor passando pela sua casa, você não oferecesse água, se você não oferecesse local para lavar os pés, todos estudavam da seguinte maneira: Deus abriria o céu, iriam descer bolas de fogo, onde todos seriam queimados. Gente, eu não estou inventando isso não, tá? Está no Novo Testamento, não é nem do Velho. Todo mundo fala assim, poxa, o Novo Testamento parece meio violento. Não, isso está no Novo Testamento, não é no Velho, não. E olha o susto. João retorna revoltado, né? Cuspindo fogo, chateado. Senhor, eles negaram. Eles não vão nos dar apoio, não vão nos dar guarida. Você quer que eu faça uma prece agora mesmo para Deus, Senhor? Para poder queimar toda essa raça de ruim? E aí Jesus chega e fala, não precisa. Não é necessário. Mas vamos prosseguir sim pela Samaria. E aí eles chegam do outro lado, totalmente arrebentados, né?
em frangalhos. É como se tivesse andado daqui até Cachoeira de Macacu, daqui até, sei lá, uma distância absurda, chegar em frangalhos do outro lado, e aí chega uma pessoa que reconhece ele e vai buscar, né, informações. Senhor, quem é o meu próximo? O ato normal, né, da prática, da convivência daquele período era, você está vendo a pessoa viajou, bem maltratada da viagem, primeiro você oferece recursos de pessoa lavar as mãos, lavar os pés, cuidar. Mesmo assim, Jesus parou, não questionou a pessoa, não criticou a pessoa por não ter ofertado o que era de praxe e explicou. E contou a parábola do bom samaritano. Que João ficou até sem graça, porque Jesus estava elogiando quem acabou de negar apoio para eles. Jesus colocou na história que aquele que deixou de apoiar eles era o mais importante da história. Tem um motivo para isso. Ele estava deixando claro. Destrói esses sentimentos no coração. Para de criar confusão onde não tem. Para de criar antagonismo onde não é necessário. E nunca é necessário, né? A gente está sempre criando antagonismos à toa. Então, mesmo no movimento espírita, houve um período de antagonismo muito grande contra os médiuns, onde percebia-se que havia ali uma propensão para o animismo. Mas o próprio está aqui a prova. Kardec fala, se existem médiuns facultativos, que ele pode controlar o fenômeno com a própria vontade, é óbvio que é um fenômeno anímico. A alma dele, ou seja, ele como espírito, consegue, manipulando o próprio perispírito e outros recursos que ele pode ter acesso, produzir certos fenômenos, tem essa autorização divina. Aí você vai dizer, não, que isso, você não pode fazer isso. Só um segundo espírito manipulando o seu fluido é que pode ter o fenômeno. Se for pela sua vontade, não pode, está errado. Entenderam o que eu estou querendo dizer? Mesmo hoje, dentro do espiritismo, como todos nós estamos ainda em desenvolvimento, pode sim surgir sentimentos estranhos que dominam a nossa consciência e que nem tem fundamento, não está escrito em lugar nenhum. Mas continuando. Eu me perdi. Acho que é aqui, né? Conquanto inerente à espécie humana, conforme já dissemos, semelhante faculdade longe está de existir em todos com o mesmo grau, né? Com certeza está longe de existir com o mesmo grau. Porém, se poucas pessoas há em que ela seja absolutamente nula, e pouquíssimas pessoas há totalmente nula, mais raras ainda são as que são capazes de produzir grandes fenômenos, grandes efeitos, suspensão de corpo pesado, translação aérea e, sobretudo, as aparições, né? Que é o chamado materialização de algum espírito desencarnado. Então, são pouquíssimos que conseguem fazer isso e havia a necessidade, na época, de assim ocorrer. Os efeitos mais simples são rotação de objeto, pancadas produzidas mediante levantamento de objetos ou na sua própria substância. Embora não demos importância capital a esses fenômenos, recomendamos, contudo, que não sejam desprezados. Podem proporcionar ensejo a observações interessantes e contribuir para a convicção dos que os observem. Então, Kardec estava sempre tentando ver o melhor. Por que isso está sendo autorizado? Se isso gasta energia, tudo gasta energia na vida, né? Tudo gera entropia. Pelos cálculos de física, tudo gasta energia. Mas você está gastando energia porque está tendo autorização. Se está tendo autorização, tem um motivo. Se tem um motivo, tem com certeza um objetivo mais nobre e mais justo. E assim observamos lá quando ele está explicando como ocorreu o fenômeno das pancadas, certos fenômenos, né? Então é importante para a gente entender por que ele está afirmando isso. Olha, a gente tem que passar a observar, né, de uma maneira mais atenta, porque certamente tem uma série de outros objetivos por trás que com certeza alavanca e desenvolve a consciência de outros que ocorre ali uma necessidade. E a maioria fica imaginando que é para convencimento de quem está encarnada.
Não sei porquê, mas todo mundo só pensa em quem está encarnado, né? Ah, vai ter, por exemplo, um estudo, ou então evangelização infantil. Aí todo mundo só pensa, poxa, só veio 3 criancinhas. Só porque você não está enxergando as outras 100 que estão desencarnadas, ou as outras 200 que estão desencarnadas, que estão ali observando e ouvindo, participando daquele sentimento de alegria e de ternura, só porque não está fisicamente do seu lado, você vai achar que não existe, não está ocorrendo. Então, quando Kardec está falando isso, a atenção deve ser colocada uma atenção maior, porque por vezes ele está falando que está surgindo ainda um convencimento de quem os observem. Ele não está falando só de quem está no corpo físico, não. Ele está falando especialmente daqueles que têm o objetivo de chamar a atenção de outros. Você imagina, você conviveu, imagina que você fosse um responsável por uma família. E na sua família você teve, sei lá, 6 filhos. E você educou eles, que não existe nada depois da morte, que tudo acaba, que é tudo horrível. E criou essa ideia fantasiosa abundantemente na cabeça das pessoas, porque ele só propagou. É melhor repetir o que você não conhece do que buscar a verdade. Então a pessoa só repetiu e ficou por isso mesmo. Só que quando a pessoa desencarna, ela vai querer avisar, ué. Já ocorri inúmeras vezes em reunião mediúnica do espírito falar assim, não, agora entendi. Meu Deus. E eu achando que tudo acabava, que isso, que era aquilo, e nada acaba, tudo continua, todas as atividades continuam, eu tenho que continuar me esforçando, eu tenho que continuar me desenvolvendo, eu preciso contar. Pô, você pode então, será que eu não posso ir lá contar? Porque às vezes a pessoa estava tentando entrar em contato e perturbando a vida alheia, né? Causando diversos embaraços e prejuízos. E aí a pessoa possuía, não tinha mais permissão de chegar na casa do filho ou da filha. Então, ele percebeu que não está conseguindo ajudar. Então, muitas das vezes falam abertamente, pô, você não pode ir lá não e contar para ela? Como é que você vai chegar na casa da pessoa? Olha, fulano, te contar um negócio, ó. Seu pai foi lá no Centro Espírita, Galileia, se comunicar, e ele falou para te contar que, olha só, não é nada disso. Tá? A vida prossegue, os processos de desenvolvimento que a gente não conseguiu concluir, teremos que continuar concluindo. Então, como é que você vai falar isso para a pessoa? Ninguém vai acreditar, né? Pode falar, Paloma. Acho que seu microfone está fechado, Paloma. Aí, pô, foi. Exatamente. Aí sabe o que acontece? Tá louca, entendeu? Aí aparece um momento loucura, né? Como que meu pai apareceu para você? Como que minha mãe apareceu para você? Você lá no centro falou que tá tudo errado. Isso é loucura. Aí começa pronto, os próprios coitados aqui sejam chamados de loucos, né? Pois é, mas assim, geralmente tudo que a gente não compreende a gente chama de loucura, né? Exato. É normal, porque é uma forma natural de você afastar qualquer proposta de buscar uma conciliação de entendimento, de progresso. Então, é problemático, né, isso tudo. A gente está aprendendo ainda como dividir os sentimentos no coração, né? É muito difícil para todos nós aprendermos aquilo que a gente é contra. Muito difícil, né? Você é contra alguma coisa. Não, peraí, deixa eu aprender mais sobre isso. Por que eu sou tão contra isso? Por que eu sou tão contra aquilo? Deixa eu entender um pouco mais de onde vem esse sentimento. Poxa, eu não posso animar essa consciência. É muito difícil para todos nós. Ainda mais para aqueles que não estão pensando sobre isso, não estão meditando sobre isso. Todas as reuniões de estudo, mais profundamente, é uma reunião de meditação. Você está meditando sobre sentimentos, sobre informações, conciliando as informações com os seus sentimentos. E é claro que isso é totalmente individual, né? E cada um vai planificar isso no futuro de uma maneira diferente, não tem problema. Mas sim, você não tem como impor isso para ninguém. Como é que você vai chegar e vai convencer a pessoa de alguma coisa? É muito difícil. Então, algumas informações hoje na Terra são difíceis de conciliar. Tem pessoas que não querem aceitar certos pensamentos, né? Uma pessoa chega e fala, não, a Terra é plana. Aí você fala, poxa, mas a Terra não é plana, né? Você está vivendo num planeta que é basicamente uma esfera. Então é muito difícil de explicar para as pessoas, né?
Até pouco tempo atrás você via pessoas publicando informações de uma maneira totalmente desastrada. Aí você via deficiência de certas informações falando que a pirâmide do Egito apontava para uma estrela. Que a construção, né, que tinha uma parte da construção que apontava para a constelação de Órion. Aí, uma vez eu vi uma pessoa escrevendo isso, né, tem em inglês, numa divulgação. Eu falei, olha, desculpa, amigo, você esqueceu que o planeta Terra tem um movimento de precessão. Né? O ciclo de precessão do planeta Terra, que a Terra gira também igual um peão. Né? Então, a inclinação da Terra, que todo mundo acha que é constante, é mentira. A cada 26 mil anos ela inverte. Aonde vai ser verão vai ser inverno, e aonde vai ser inverno vai ser verão. Ela inverte a cada 26 mil anos. Como você não lembra de 26 mil anos, você acha que é tudo fixo, estático. E o pior, todo mundo já sabe esse fato, e nas escolas não se ensina isso. Você só aprende rotação e translação. Duvido que alguém tenha ouvido falar disso aqui. Levanta a mão quem conseguiu, quem já ouviu falar sobre isso. Que o planeta Terra faz movimento de precessão. Na educação tradicional das escolas, não se ensina isso. Porque acha que isso não é importante. Mas se você vai estudar a posição de alguma coisa aqui na Terra, há 4.000, 6.000 anos atrás, 10.000 anos atrás, é lógico que ele não está apontando para Órion, né? A inclinação da Terra é outra. Com certeza ele estava apontando para a constelação do Cocheiro, que é da onde eles vieram, né? Os capelinos. Mas fala aí, Paloma. Desconstruir também anos, né, de ensinamentos, né, não errados, né, mas o que estava ali imposto pela família, né, o que eles sempre viveram. É muito difícil se a pessoa ela não quer procurar, né, entender. Mas por que tem esse pensamento contrário, né? Então, peraí, eu vou tentar tirar as minhas conclusões, não vou só pelo que me falam. Isso são poucas pessoas que são despertadas, né? E querem, porque dá trabalho, né? Eu vejo muito comodismo também por esse lado, né? Não, então, eu tenho vários amigos que são de outras unidades religiosas, todo mundo sabe como eu penso, né? Eu fui perseguido durante muito tempo, assim, na universidade, as pessoas brincavam comigo o tempo todo, me sacaneavam o tempo todo, né? Mas não tem problema, eu não me importava com isso. Por quê? Porque sempre que eu chegava no final, numa conversa, quando alguém queria conversar realmente sério, eu falava, olha só, não importa como você pensa que hoje. No fundo, não importa. O que importa é como você sente o próximo. O que você chama de palavras e conceitos, o sentimento é mais importante. Então, se você ainda está prisioneiro, é só sentir carinho, zelo e atenção para certos grupos que usam palavras que são as mesmas palavras que você utiliza, meu Deus, tá bom pra caramba. Se empenha lá profundamente, se doa em amor e compreensão e tolerância, já vai ser um grande marco. Porque se você parar para pensar, nem mesmo lá onde você diz que todos vocês concordam entre si, todos vocês usam as mesmas palavras para citar e descrever as mesmas coisas, você vai descobrir que tem uma ausência assim de amor e de carinho profunda. E as pessoas ficavam assim chocadas quando eu falava isso. Eu não preciso estar lá num grupamento de outra unidade religiosa para saber que existe um esvaziamento profundo dos sentimentos mais nobres. E existe, a gente sabe disso. Nós somos totalmente. Nós não temos bom aprendizado. Nós temos pouquíssima experiência em bondade, pouquíssima experiência em renúncia, pouquíssima experiência em fazer um bem, empurrar todo mundo para frente, todo mundo se beneficiar e você ficar para trás. A gente tem péssimas experiências com isso. A gente se entristece. Poxa, todos ficaram bem felizes sobre isso, só eu fiquei para trás. Você, em vez de ficar orgulhoso, caramba, arrebentei. Consegui empurrar todos para avançarem. Consegui, mesmo eu ficando para trás. Ainda bem que eu tive essa permissão divina de poder desempenhar minha consciência em benefício de todos. E eu nem em um momento eu fiquei pensando em mim mesmo, em só ficar me beneficiando, como eu fiz nas 300 e milhões de outras encarnações, onde eu só quis saber de mim mesmo. Né? Pode falar, Paloma.
Ah, não, agora foi sem querer mesmo. Eu esqueci de tirar a mãozinha, mas Não, eu não, concordo. tudo bem, não tem problema. Então, a gente tem. Aí a pessoa pergunta assim, poxa, mas então você acredita que você vai para o céu? Você acredita que vai para o inferno? De novo, você está usando palavras. Mas qual é o seu sentimento sobre isso? Se o seu sentimento é querer maltratar o outro que você acha que deve ser maltratado, você tem que rever o seu sentimento. Quem disse que esse é o seu sentimento, que esse é o sentimento de Deus? Então, quando são seus filhos aqui na Terra, eu não vi você maltratando seu filho ali quando ele derrubou aquele no chão. Eu não vi você pegar um chicote, chicotear ele, tacar fogo nele. Eu não vi você fazer nada disso. Você quis educá-lo. Falou, filho, cuidado, não é assim. Não é assim que se apoia. Não deixa na beira da mesa. É perigoso, você pode se machucar, pode quebrar. Eu não vi você maltratando ele. Ei, você botou numa situação de risco, você jogou no chão, você quebrou. Pera aí, deixa eu tacar fogo em você e te destruir por 10 mil anos. Eu não vi você fazendo isso. Então por que você acha que Deus, que ama muito, que ama bilhões de vezes a mais do que você, que sequer você pode compreender o tamanho do amor divino, você acha que ele vai funcionar segundo o seu quesito, o seu parâmetro? Aí as pessoas vão mudando, porque senão fica discussão de ideias. Não, mas olha só, é muito diferente, né? A doutrina espírita trouxe para a Terra uma explicação que ninguém consegue explicar. Né? Como é que funciona um dogma, por exemplo, católico ou igualmente protestante? Ué, você nasce aqui na Terra, você acabou de ser criado, você acabou de ser criado. E o que Deus faz? Te cria perfeito e completo. Não sou eu que estou falando, são dogmas religiosos criados por teólogos. E você segue evoluindo aqui na Terra. Você executou muito mal a sua existência, você deixa o corpo físico, Deus te dá outro corpo para você sofrer as consequências ou se beneficiar das consequências. Mas você fica pensando assim, então a pessoa só vai escolher fazer o bem por chantagem? Você só vai fazer o bem porque você vai ganhar um céu? Lá no mundo árabe, como é que era a ideia de algumas ideias difundidas? Não, você vai sair, vai para um lugar onde vão ter 70 virgens e um rio de mel de um lado e um rio de leite do outro. Meu Deus, eu não gosto de mel. Meu Deus, eu não gosto de leite. Eu odeio leite. E o pior, eu não vou querer saber de 70 virgens. Eu não vou querer saber de corpo físico. Eu não tenho obrigações de ficar me reproduzindo. Eu não quero ficar preso a esses sentimentos e essas sensações. Eu quero me libertar dessas sensações. Eu quero cumpri-las com total harmonia. E quero exercê-las em sua grandeza. Mas não para ficar preso para sempre. Você quer me algemar a princípios de corpo físico? Para sempre? Ou seja, eu vou ter que comer. Ou seja, eu vou ter que acabar de comer mel, tomar leite, vou ter que escovar o dente. Você quer de novo me obrigar a ter princípios de corpo físico de não quero mais ter? Eu não entendo. Então as pessoas começam a questionar essas ideias. Mas na época, como era difícil ver os grupos realmente formando casais, eram pouquíssimas pessoas aqui na Terra, agora tem bastante. Era difícil as pessoas conseguirem se relacionar. Né? Tinha uma casa aqui, outra casa daqui a, 60 quilômetros. Então a pessoa queria estar em contato com alguém, queria estar formando uma família, queria realmente um cônjuge, queria realmente um parceiro, uma parceira aqui na Terra. É uma questão de sobrevivência da espécie. É muito mais instintivo do que outra coisa. Aí você vai dizer que o futuro do progresso fora do corpo físico é uma relação de instinto, de conservação aqui na Terra? Não, eu quero mais. Eu quero uma coisa acima. Eu quero uma coisa de maior grandeza, de maior nível. Então, vocês entendem? A estrutura ela sempre foi igual do materialismo. Ou seja, não existe autonomia no progresso, só existe heteronomia. Você progride porque você está sendo maltratado. Não é assim que funciona o raciocínio do materialismo? Você é escravo do corpo físico. Você quer sempre comer algo saboroso. Se for para comer algo não saboroso, você não vai nem sequer comer. Você pode até maltratar o corpo físico e não se alimentar. Você quer sempre atingir os prazeres do corpo físico. Atingindo todos os prazeres do corpo físico é o céu do materialista. Mas se no conceito católico e protestante, dos teólogos da Terra,
Deus tira você do corpo físico e te dá outro para você receber um céu ou um inferno, ou ele está te dando de novo prazeres ou dores de corpo físico. Ué, mas a ideia é a mesma, continua sendo materialismo. O princípio filosófico é o mesmo. O pensamento central por trás é o mesmo. Benefícios de sensações físicas ou malefícios de sensações físicas. Acabou. É esse o raciocínio. Não é? Como é que o Espiritismo traz a informação? Você foi criado simples e ignorante, sem sentimento e sem conhecimento. Totalmente sem conhecimento, sem sentimento. Inclusive, Kardec explicita lá no livro O Céu e o Inferno, se eu não me engano. As primeiras 1000 encarnações sequer contabilizou para você ter algum tipo de elo de responsabilidade. Você só é responsável pelo aquilo que você tem total certeza que é errado. Total certeza que é incoerente. Senão você vai pegar um adolescente de 14 anos, vai abrir um quarto que você tinha isolado há muitos anos atrás, entra aqui, por favor. Olha só, todas as paredes você rabiscou quando você tinha 3 anos e 4 anos de idade. Olha lá quanta fralda suja que você jogou pelo chão. Agora eu vou te castigar, porque você fez um monte de coisa errada aqui. Aí o adolescente vai falar assim, mas eu não lembro disso. E o pior, eu não tinha consciência, pai, que eu estava riscando a parede, que isso era errado. Não, mas eu vou te punir assim mesmo. Faz sentido isso? Você faz isso com alguma criança? Agora, se nós, que somos insensíveis, não temos nada de especial, não temos progresso moral, não temos sentimentos mais nobres, já percebemos esse contraste, quem dirá Deus? Todos estão aprendendo, todos estão evoluindo, todos estão sendo patrocinados, inclusive para errar. Querem ouvir a verdade? A verdade é essa. Todos estão sendo patrocinados para livremente verem como sua consciência funciona. É isso que é o chocante. Por isso que as pessoas falam assim, conhece-te a ti mesmo, é muito difícil. Na verdade, não é tão difícil assim, não. A gente só não gosta de ver como nossa consciência funciona. Quando alguém vai lá e coloca um prato para lavar na pia, e a pessoa fala assim, poxa, mas é só um prato, por que ela mesmo não lavou? Por que ela deixou para mim? Por que ela fica jogando trabalho para mim? E por que ela viu que derramou um negócio no chão e sujou? Por que ela mesmo não limpou? Por que ela fica empurrando para o outro? Esse sentimento de crítica, ela se torna amargura. Esse sentimento de amargura se torna raiva. Essa raiva se torna desgosto. Esse desgosto se torna aflição. E de aflição em aflição, a gente vai desconstruindo a nossa consciência de nós mesmos. Não se enganem. É exatamente o mesmo mecanismo para qualquer coisa de experiência que nós estamos experienciando. Repetidamente, nós estamos sendo chamados a perceber o contraste. Olha como sua consciência reage nessa situação. Olha como você vive nessa situação. Olha como seu coração reage. Quais são os sentimentos que você realmente mantém estruturante em você mesmo. É melhor você conhecer logo, ver como é que o nível está baixo e falar, daqui eu tenho que melhorar. Não deveria sentir assim. Jesus nos convida a vivermos uns com os outros de uma maneira diferente. Faça do seu caminho um canteiro de paz e alegria por onde passares. E eu só tenho feito o contrário. Né? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo tem um capítulo esquisito. No meio dos estudos mais avançados sobre a bondade, existe um capítulo falando sobre afabilidade e doçura. Você fica, que coisa esquisita. Não é possível? Aí tem uma frase mais esquisita lá ainda, falando assim, a afabilidade e doçura são as marcas da benevolência. Quando você produz um bem real, uma bondade real, você deixa marcas de afabilidade e doçura. Você deixa marcas de carinho, de zelo, de atenção, de ternura. É isso. Então é muito difícil para todos nós. Não é fácil. Não importa em qual atividade estamos trabalhando, seja na política, na educação, pode apostar, está tudo distorcido, tudo errado.
Pode apostar que está tudo errado. Até aquilo que você acha que está mais certo, um dia você vai descobrir que pode ser mais certo ainda. É isso que eu estou tentando explicar. Você vai descobrir que pode ser mais certo ainda. Existe sempre um nível maior de bondade. Então, mas eu estou fazendo nível de bondade 30. Mas existe o 30 milhões. Você está no 30 ainda. É nesse aspecto que eu estou tentando explicar. Então é assim, a gente vai fazendo construção por construção, exercício por exercício. E o caminho é árduo e lento, muito lento. Claro que à medida que valorizarmos mais o próximo, compreendermos que religião é nos religar a Deus, mas é através do próximo. É o caminho natural pelo qual Deus conclamou a todos nós. Vocês irão até mim, mas é através do próximo. Vocês não vão nascer igual a jacaré. Já viu como é que nasce o jacaré? Né? A mamãe jacaré vai lá, bota o ovo. O jacaré quebra o ovo, pula na água e vai embora. Vai comer, não depende de ninguém. Não depende da mamãe jacaré. Não, você tem que nascer num corpo físico que tem que se manter 36 graus Celsius sem parar. Você é um vulcão incandescente que não desliga. Se você não jogar carvão para dentro para manter esse vulcão funcionando, você adoece. Então você vai ter uma série de necessidades. E essas necessidades são as mesmas de todos. E vocês vão ter que se harmonizar. E vão ter que aprender a amar uns aos outros. A exercer o melhor como o melhor você espera uns dos outros. E tudo vai continuar se demandando mais harmonia, mais empenho. E ninguém vai poder reencarnar 100% absolutamente sem necessidade de ninguém. Nossa, reencarnei, não preciso de ninguém. Tem certeza? Você fabrica vidro? Você fabrica celular? Você só troca por dinheiro, você não fabrica celular. Você fabrica comida? Não, você não fabrica comida. Alguém vai lá, se você contar isso 300, 400 anos atrás, que nós estaremos hoje, simplesmente você vai no supermercado, troca por uns papeizinhos, umas coisinhas, e você pega um saco de arroz. Um saco de arroz de 5 quilos, fechado, limpinho, pronto para você usar. 400 anos atrás, todo mundo ia cair na gargalhada e achar que isso está de brincadeira comigo, que um dia isso vai existir. E já existe, mas a gente não gosta de admitir que nós dependemos de todos os irmãos do campo que cultivaram, que lavraram a terra, cuidaram da terra, fizeram aquela colheita. Fazemos uma prece quando estamos nos alimentando, agradecendo por todos esses irmãos que nos auxiliam a se alimentar, a nos alimentar. Porque não é porque você trocou com dinheiro que aquilo lhe pertence. O trabalho sempre pertence a quem o executa. O trabalho sempre pertence a quem o está desempenhando. Então, no futuro, bem próximo, eu digo assim, mais uns 8 mil anos, bem próximo mesmo, não vamos observar a vida somente pela visão utilitarista. Se isso aqui não tiver uma utilidade, eu não quero. Se isso aqui não tiver uma utilidade para isso, não me interessa. Vai ser sempre o contrário. Você vai estar buscando sempre os caminhos dos sentimentos. Como que você se harmoniza com aquele sentimento. Você não vai mais construir máquinas para funcionar grosseiramente, sem ter um papel útil, altamente para interligar as pessoas, altamente para amparar e unir as pessoas. Você não vai construir máquina para separar as pessoas, só máquinas para criar situações de união entre as pessoas. Claro que a gente não consegue nem sequer imaginar uma máquina dessa. Mas nós já lemos mensagens dessa, por exemplo, naquele livro Mensagens Novas, do irmão X. Ele comenta que foi até Marte, esteve em Marte, conversou com os irmãos de Marte. E ele falava, não entendo. Vocês vivem lá uma coisa estranha. Vocês vivem com máquinas frias. Vocês fazem as máquinas para essas máquinas explorarem uns aos outros. E não o contrário. E até mesmo o que ele estava falando, que ele replicou no texto, para a gente ainda é ininteligível. Não por princípios de lógica, não por capacidade intelectual de pensar e de elaborar, mas por ausência de sentimentos.
né, o sentimento que move a nossa vontade ainda é no sentido utilitário, utilizar as coisas, né, enquanto que não temos ainda percepção de sentimentos e atividades que é para unificar as pessoas, unificar os grupos, integrar os grupos. Todo mundo pensa, e você vai observar isso inúmeras vezes. Você vai observar isso o tempo todo na internet. Chega a ser frustrante, chega a ser entristecedor. Todo mundo só quer saber de se tornar um bilionário. Todo mundo está seguindo o mesmo raciocínio americano. Como se tornar um bilionário? Como se tornar um bilionário? Como se tornar um bilionário? Ele quer sempre criar a próxima ideia que vai usar o princípio de Pareto. Todo mundo que lembra do princípio de Pareto, né, de estatística. Quais são os 20% de esforço que você vai empenhar que vai atender 80% de consumo, de vontade de consumo do povo? Ou seja, você tem que criar métricas para escravizar ideias de consumo e não libertar. Se você começar a criar ideias de liberdade, que a pessoa vai se desvincular de certas necessidades, você destrói o princípio de Pareto. E não se engane, não é um princípio egoísta. Eu estou falando do sentimento que está por trás disso. Não dos ideais pura e simplesmente financeiro, mas do sentimento. Você prefere que as pessoas fiquem escravizadas a certos produtos do que bem alimentadas para melhor conviver uns com os outros. Então, por exemplo, hoje, se alguém criar uma substância química que vai colocar num biscoito, que não é uma droga, não é alucinógeno, não é viciante, mas que faz com que a pessoa não queira dividir com o outro e faz com que a pessoa queira comer 3 pacotes por dia, e que isso vai fazer muito bem para ela, mas que vai desagregar a família, desunificar e tornar cada vez as pessoas mais egoístas, para você vai estar bom, você vai vender mais. Todo mundo vai defender essa ideia. Você vai se tornar um bilionário daqui a pouco tempo. Mas é isso mesmo que sua consciência veio se desenvolver aqui na Terra? Foi para isso? Então, por enquanto, são ideias e sistemas de sentimentos que a gente nem sequer consegue imaginar. Mas nessa mensagem ele trata sobre isso. Ele trata como é que vocês desenvolvem coisas e máquinas onde basicamente são máquinas frias que tornam as pessoas dependentes e não as liberta e não as auxilia e não faça com que todos eles se interajam melhor uns com os outros. Como é que vocês podem viver ainda assim? É uma coisa estranha. Eles estão num nível de sentimento muito mais evoluído que o nosso. E por isso a inteligência deles não coincide mais com a nossa. Porque elas querem operar sobre outro padrão de sentimentos. Então sim, Emmanuel estava certa. Realmente os sentimentos é o que é o verdadeiro guia, é a verdadeira estruturação do campo dos nossos pensamentos. Né? Só para fechar aqui o trechinho sobre os médios facultativos, né? Cumpre, entretanto, ponderar que a faculdade de produzir efeitos materiais raramente existe nos que dispõem de mais perfeitos meios de comunicação, quais a escrita e a palavra. Em geral, a faculdade diminui num sentido, à proporção que se desenvolve em outro. Então, ele está falando que até mesmo as faculdades mediúnicas, por exemplo, a pessoa às vezes tem uma capacidade de percepção dele, né? Percepção de Kardec, uma capacidade de psicofonia, né? O espírito utiliza os recursos da fala, então pensamento a pensamento, de perispírito a perispírito, há uma conectividade a exercer a vontade naquele corpo físico pela fala. Então os princípios cerebrais que você utiliza para governar, você mesmo governando o seu perispírito, governando os princípios elétricos do seu corpo físico, você produz a fala. De certa maneira, o espírito, no processo mediúnico, ele estimula o seu perispírito naquela região da fala e consegue falar, consegue exercer a vontade da fala. O que ele está falando é, à medida que isso se desenvolve cada vez mais, reduz os recursos, por exemplo, da palavra escrita. Pode reduzir a psicografia. E é natural. Ok?
Sim, depois vamos entender a origem um pouco mais sobre a mediunidade, como ela não é exatamente uma faculdade que nós dominamos ainda perfeitamente, né? Muito pelo contrário, temos uma incapacidade ainda profunda de realmente ter um controle anímico, ter um controle da nossa vontade como espírito imortal sobre o que realmente desejamos realmente fazer, tem uma dificuldade muito grande de foco, então fica muito difícil para todos nós ainda compreendermos mais profundamente como que o foco, mesmo na mediunidade, se transforma. Porque é isso que ele está falando, né? Em geral, a faculdade diminui num sentido à proporção que se desenvolve em outro, como sendo o potencial daquela alma muda o foco. O foco, às vezes, é psicografia, se desenvolve mais a psicofonia, e aquela pessoa que sempre escrevia e psicofonia, escrevia psicografia e psicofonia, de repente para de. Não tem mais psicografia. Praticamente é só psicofonia. Isso é algo natural. E é importante a pessoa saber disso quando vai para o exercício prático da mediunidade na mesa mediúnica. Né, para ele não achar que eu acho que eu estou com algum problema, enferrujou alguma engrenagem mediúnica minha. Não, não é. Você vai observar no item 160 que mesmo aqueles que são chamados médios voluntários, há uma reestruturação da atividade mediúnica. Né? Pessoal, a hora que passa muito, muito rápido. Esse já é o item 161, que vamos deixar para a próxima semana. E aí nós continuamos de lá. Alguém tem alguma pergunta, algum questionamento? Acaba que a gente vai para vários assuntos ao mesmo tempo, mas é importante a gente ver que, na verdade, quando a gente vai estar na mesa mediúnica, ou seja, em qualquer atividade mediúnica mesmo, né, ou medioanímica, é o nosso sentimento que governa o fenômeno. Não é simplesmente o princípio, peraí, eu acho que mediunidade é A com B dá C, que 34 com 34 dá 68, e eu consigo somar isso de cabeça, e com isso funciona a mediunidade. Não é assim. Ela é governada muito mais pelos nossos sentimentos do que pelos nossos princípios de lógica e de capacidade cognitiva, de percepção. É muito mais ligada à parte cognitiva da inteligência emocional. Né, de perceber os sentimentos que precisamos evoluir e que eles são comuns a todos que estão até mesmo fora do corpo físico, porque o trabalho continua, né? Então há uma necessidade ali contínua de avançarmos todos nós juntos, de mãos dadas, em torno do uno, em torno da ideia única, em torno dos princípios únicos de amor e carinho, e zelo e compreensão, como o Pai exerce por todos nós. Isso aí, gente. Alguém mais quer falar alguma coisa? Só que eu estou falando direto sem parar. Alguma pergunta? Pessoal, se surgirem outras dúvidas, outros questionamentos, até dúvidas ligadas ao texto, pode colocar lá no grupo do WhatsApp, tá? A gente acha em alguma maneira, algum momento para responder. Se a gente não souber, a gente busca outras fontes para conseguir responder, mas a ideia do estudo é essa. Né? Nem sempre a gente consegue voltar nesse capítulo ainda dessa encarnação. Então a gente tem que aproveitar o tempo para estudar na hora que dá tempo de estudar e sanar as dúvidas e tentar compreender o máximo naquele momento, dentro das nossas limitações, é claro, limitações primeiramente minha, né? E a gente tenta avançar a partir daí o que é possível compreender. Então, sintam-se à vontade para colocar perguntas lá, especialmente, né, nesse grupo, especialmente ligadas ao estudo. Né? Se surgiu dúvidas no estudo, surgiu dúvidas em algum capítulo, em algum trecho, porque às vezes aqui na correria a gente não consegue tratar tudo ou lembrar de fazer uma pergunta. Não tem problema nenhum, pode perguntar no grupo do WhatsApp. Se a gente não souber, a gente tenta semana que vem e avança. Pode falar, Vanessa. Não podia ficar sem perguntar nada, né? Pode perguntar. Assim, será que existem faculdades mediúnicas que Kardec não conseguiu notar? Olha, essa é uma questão para observar, por exemplo. Eu acredito que sim.
Eu acredito que sim. Sabe por quê? Depois você vai descobrir que existem encontros de reuniões mediúnicas. A mediunidade, as pessoas ficam achando que mediunidade ela só existe de encarnado para desencarnada. Que ficam achando que a mediunidade é entre dois meios. Não, a mediunidade é sempre entre dois níveis ou entre dois extremos. Então, às vezes, quando a gente deixa o corpo físico, e eu acredito que todos já devam ter percebido isso. Poxa vida, outro dia eu sonhei que estava numa mesa mediúnica. Eu sonhei que estava numa reunião. Só que fica chato de avisar a pessoa. Na verdade, você não sonhou, não. Você estava na reunião mediúnica. Você estava fora do corpo físico, com esse grupo, estava ocorrendo realmente o fenômeno mediúnico, que é de harmonização. Harmonizar as frequências dos sentimentos, do pensamento de quem vai se comunicar com o médium. Isso não é instantâneo, não existe isso. Leva-se dias para alcançar esse recurso, para alcançar esse tipo de equilíbrio, para alcançar esse tipo de afinidade. O que as pessoas observam durante a reunião mediúnica é o resultado do que foi possível alcançar de harmonização durante muitas e muitas horas. Então, Kardec não vai falar, por exemplo, sobre isso, de comunicação mediúnica entre dois desencarnados, ou você, né, emancipado do corpo físico, no grupamento, e de lá ocorrendo um fenômeno de comunicação mediúnica com alguém que está distante, que é alguém que está em outro local, em outro nível, em outra faixa vibratória. Mas sim, ocorre, né? Então, sim, eu acho que existem, sim, outros recursos. Por exemplo, existe algo que aconteceu, né, que é narrado com Eurípides Barçanufo. Quem não conhece a história dele, busque conhecer. É impressionante o potencial de Eurípides Barçanufo. Quem mais demonstrou isso, né, não sei se vocês sabem, mas Eurípides Barçanufo chegou a montar uma universidade de mediunidade. Ele falava, psicografia é assim, psicofonia, olha só, é assim. Peraí, tem um irmão que quer falar, deixa eu mostrar. E ele demonstrava na hora, na frente de todo mundo. Gente, materialização é manipulação assim, insensada, olha só. E ele pegava e fazia o fenômeno acontecer na hora. Ele era um médium voluntário. Né? Voluntariamente ele controlava. Né? Ele conseguia controlar a mediunidade o tempo todo. Não era secundário ou, como a gente vai observar, né? Aqueles que não controlam. Ao contrário, o controle é externo, né? Há um outro tipo de governança. E aí depois a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas Tô sério. pode falar, Paloma. Desculpa te interromper, porque tá acabando o tempo. Falar rápido. Aconteceu na Casa Espírita. Tem um livro que fala sobre isso aí que você acabou de falar. Sobre Sim. os irmãos que se encontravam, né, durante o desdobramento em mesa mediúnica para preparar uma reunião para ela se concretizar fisicamente, materialmente. Então, tem um outro livro sobre Eurípides Barçanufo, e Eurípides falou algo, né, sobre isso, e ele falou de uma maneira contundente, assim, bem enfático, dizendo que toda reunião mediúnica, toda comunicação mediúnica que ocorre no corpo físico, ela já ocorreu várias vezes fora do corpo físico. E ele narra, né, narrou para diversas pessoas sobre isso. Né, descreveu em detalhes e as pessoas compreenderam o fenômeno e várias confirmaram, né? Realmente, eu me lembro, aconteceu isso, aconteceu aquilo, né? É isso, gente, vamos lá, vamos para a prece de encerramento. Eu vou fazer a prece aqui rapidinho, vamos lá. Senhor Jesus, Mestre de infinita misericórdia, agradecemos, Senhor, a oportunidade de estarmos reunidos em Teu nome, estudando um pouco mais sobre os Teus ensinamentos, sobre o nível de sentimentos que ainda não construímos no nosso mundo íntimo e que precisamos, Senhor, dessas experiências para nos conhecermos e construirmos com o apoio de todos os recursos, de todos os lados, seja do corpo físico, seja presente na convivência, igualmente fora do corpo físico, sempre nos inspirando e nos amparando a termos sentimentos mais nobres, justos e coerentes para com o Pai. Obrigado, Senhor, pela oportunidade da noite. E pedimos aqui por todos os lares representados e todas as consciências, que todos nós possamos aprender a buscar
implantar o reino de Deus em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. É isso aí, pessoal. Terminamos. Até a próxima.